Deixa eu conversar com Mônica Bergamo. No auge da epidemia, fizeram um estudo lá nos Estados Unidos que mostraram que as cidades vermelhas, o que significam as cidades vermelhas? São aquelas que deram a vitória a Donald Trump na eleição ou de 2016 ou de 2020. Tinham muito mais mortes por Covid-19 do que as cidades azuis, que eram aquelas em que a maioria da população havia votado no Partido Democrata, ou seja, contra Donald Trump, que mostrava uma tendência de que, se você fosse um seguidor de Donald Trump, você optaria por tratamentos que não funcionavam. Um presidente que hoje se vacinou 3 vezes, na época apoiava a cloroquina, era contra a máscara, achava que aquilo afetava a masculinidade dele, enfim, aquela coisa toda. Não gostava de medidas contra aglomerações. Então, você sendo um apoiador de Trump, tinha mais possibilidade de morrer do que não sendo. Veja só, isso é fato, tá? É matemática. E agora saiu um estudo muito parecido envolvendo as cidades aqui do Brasil. E o resultado não é muito diferente, né, Mônica? Bom dia. Isso mesmo, Megali, bom dia a todos. Pois é, um artigo que foi publicado pela edição da revista Lancet para as Américas. A revista Lancet é uma das mais antigas e reconhecidas publicações científicas do mundo. E esse artigo afirma que os municípios brasileiros que deram vitória ao presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2018 registraram mais óbitos por Covid-19, né, proporcionalmente à sua população, em 2021, do que outras do país. Os pesquisadores analisaram, Megali, os dados de 5.570 cidades. Essa hipótese já havia sido levantada por alguns outros levantamentos, mas esse agora é um estudo completo que leva o selo de uma das mais importantes publicações do mundo, né? O risco de morte em decorrência do coronavírus, segundo esse estudo, foi 44% maior nesses locais. Um trabalho realizado por um grupo independente de pesquisadores ligados a instituições como Fiocruz, Universidade de Brasília e Universidade Federal do Rio de Janeiro. O que fizeram esses cientistas? Eles compararam municípios, Megali, pegaram 5.570 cidades brasileiras, compararam municípios de porte e índice de desenvolvimento humano semelhantes, com estrutura de saúde pública parecida, e estudaram a variável política, ideológica, né, no comportamento da população e também, especialmente, dos gestores dessa cidade. Qual que foi a conclusão? Obviamente que não é o voto que vai definir se a pessoa pode ou não ser infectada, mas uma epidemia, ela é maior ou menor de acordo com o comportamento humano, né? E numa crise das dimensões que nós enfrentamos e ainda enfrentamos, a comunicação é essencial. Então, cientistas e especialistas, eles sempre falam isso. Quando você enfrenta uma doença, um vírus, para o qual não há vacina, não há cura, não há tratamento, em que o único instrumento disponível para se combater esse vírus e essa doença é o comportamento humano, a comunicação passa, obviamente, a ser vital, né? A orientação sobre o que fazer, como fazer, a crença naquele comportamento, se isolar nos primeiros meses de explosão do vírus e de lotação de hospitais, adotar hábitos como o uso de máscara e higiene das mãos, saber que máscara funciona e que máscara que não funciona, saber que distância tem que permanecer das pessoas num ambiente que tenha mais gente. Tudo isso era e ainda é vital, mas aquele momento de explosão, né, antes da vacina, era de fato crucial, né? E qual que é a conclusão do estudo, Megali? É que com a ausência de uma coordenação nacional pelo governo federal em torno do combate à doença, os municípios passaram a ter um papel central na transmissão dessas informações sobre a pandemia. No caso, especialmente de cidades de pequeno e médio porte, as palavras de lideranças políticas e empresariais tinham um peso muito grande, né? Então, em cidades que a gente pode dizer bolsonaristas, né, em que as lideranças seguiam o comportamento do presidente Jair Bolsonaro, de minimizar a doença, de chamar de gripezinha, de combater o isolamento, de propagar que a doença tinha cura por remédios que poderiam ser encontrados na esquina, como a cloroquina. Nessas cidades, a palavra dessas lideranças tiveram muito peso, né? E para uma população aberta a essa pregação, elas podem ter sido fatais, né? Eles afirmam, os cientistas, que nesses locais criou-se um ambiente favorável para a sabotagem da ciência, para a circulação de fake news, para colocar em dúvida todo o conhecimento científico, e os efeitos negativos dessa sabotagem na comunicação, né,
na sabotagem ao esforço de contenção da pandemia, foram capazes de anular fatores como um IDH mais alto, uma atuação boa do SUS nas regiões, anula, né? Então, a diferença é muito grande, ou seja, a comunicação é fundamental para o combate a um inimigo tão cruel como é esse vírus, né, capaz não só de matar muitas pessoas, mas de pressionar os sistemas de saúde a ponto de parar o mundo, né. A gente está vendo agora regiões da China de novo confinadas, e a gente sabe as consequências sociais e econômicas disso. Então, os números e as comparações são muito, muito fortes e mostram que, infelizmente, esse comportamento pode ter feito uma diferença enorme, né, Megali, nessa situação. Uma das comparações, por exemplo, feitas foi entre a cidade do Crato, no Ceará, e Sapiranga, no Rio Grande do Sul, ambas consideradas grandes de IDH médio. A primeira registrou uma taxa de 110 mortes a cada 100 mil habitantes. Já no Rio Grande do Sul, a cidade de Sapiranga, ela teve 360 óbitos por 100 mil habitantes. Então, as comparações foram feitas e está aí cientificamente comprovado, com o selo de uma das publicações científicas mais importantes do mundo, a importância e a diferença que tudo isso fez para mortes, né, Megali? As palavras têm peso, as palavras têm significado, as palavras e opiniões de um presidente da República, especialmente um presidente populista, com caráter populista como Jair Bolsonaro, tem muito peso. Elas realmente direcionam o comportamento de seus seguidores mais fiéis. A gente lembra dos protestos que aconteceram a favor do presidente no dia 7 de setembro, quando ia lá gente fantasiada de cloroquina, né? Usando a fantasia de uma caixa de cloroquina, tratando um remédio que não funciona contra a Covid-19 como uma espécie de herói brasileiro. Assim, uma loucura, até difícil a gente colocar isso em palavras. Outros lá fazendo uma performance, o cara vestido de médico, segurando uma seringona em que estava escrito vacina chinesa, e os patriotas correndo, corre, 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 até que eles se rebelam e com a força... Não, você lembra disso? Eles conseguem virar o jogo e botam para correr os chineses com a sua vacina. E o resultado tá aí. As pessoas estão morrendo. As pessoas que não se vacinaram têm uma possibilidade, furo da própria Mônica, 26 vezes maior de morrer do que aquelas que tomaram as 2 doses da vacina no estado de São Paulo. E, obviamente, esses números valem para todo o Brasil. Portanto, é seguro a gente dizer que as palavras do presidente, não é que ele matou alguém, não é isso. Mas, como consequência de suas palavras, muita gente perdeu a vida. Muita gente poderia estar viva hoje se Jair Bolsonaro e seus asseclas tivessem um comportamento mais responsável durante essa pandemia.